O zagueiro Gil deixa o Corinthians no top 15 de jogadores que mais atuaram com a camisa alvinegra. Ele é o 15º na história, com 444 jogos. O Juliano, que chegou ao Corinthians em 2021, depois de passagens por Rússia, Turquia, Arábia Saudita. Pelo Corinthians fez 143 jogos, 12 gols. Aí, portanto, Corinthians passando por essa reformulação. Momento certo para poder mexer nas peças, Vampeta, ou o Corinthians acabou se precipitando? Boa tarde. Boa tarde, Pedro, professor Vanderlei, Flávio, boa tarde a todos, né? Eu vejo de uma forma assim, né? Pedro, faz mais ou menos 15, 16 dias que teve eleição no Corinthians, né? Onde o candidato ganhou, o Augusto, né? Tido como oposição, fez parte da gestão do Roberto de Andrade. Então, para mim, todo mundo é situação ali, todo mundo se conhece, numa posição assídua, né? Tudo é Corinthians. Em relação à reformulação, eu também não sei se o Mano Menezes seria o treinador do candidato Augusto, né? Já pega com uma bomba, porque o Mano não tem culpa nenhuma, a gente sabe da qualidade, treinador vitorioso, já dirigiu a seleção brasileira, comandou, trabalhou no mundo árabe, ou na Ásia, né, na China. Quer dizer, você não pode nem sequer pensar nesse momento de financeiro que o Corinthians está, em você começar com um treinador novo, professor. 10 milhões a multa, mais ou menos, né? Que a gente calculou aí, né? Isso. Se quiser começar com um treinador novo. Reformulação de atletas aí que tem história no Corinthians, a gente sabe a história do Renato Augusto, do Gil, né? Ontem eu estava assistindo o programa do Craque Neto lá, e o Augusto era o entrevistado. Ele falou que o Cássio renova a hora que quiser, que o Cássio é um patrimônio do clube, um atleta, comportamento dentro e fora muito bom. Só que eu olhando tudo, né, moro na Zona Leste, moro no Tatuapé, todos os bastidores, eu não sei se o candidato eu não sei se o treinador do Augusto seria o Mano, não. Talvez aí... Será que já sentou com o Mano nessas 2 semanas? Ele tá falando da transição, né? E esses atletas não ficando, o Fábio Santos a gente sabe que encerrou. Será que a comissão técnica também tem isso? Se teve esse papo, não queremos mais esse, aquele, porque não tem ainda o diretor de futebol para comandar e contratar. Isso. Eu não deixaria... Mas parece que está definido que vai ser o Rubão. Não, assim, para contratação, senhor, assim, sentar e dizer... Não, eu digo, o Rubão já estaria conversando em termos de elenco. De elenco, né? Você sabe quem é o Rubão, claro. Lógico, o Rubão, eu trabalhei com ele também. Sim, mas eu anunciado com antecedência Rodrigo Caetano. O Rubão é diretor estatutário. O diretor de futebol, remunerado, né? É um que está sendo anunciado. Então, uma indicação aí. Mas acho que não está confirmado, pelo que eu... Não, está sendo praticamente fechado em Minas, que parece que ele está se despedindo do Atlético, eu não sei. Pode ser. Mas a única coisa que eu sei é que ele quer contratar um nome muito importante para a função. Entre as últimas declarações que ele deu por aí, um nome muito importante para a função, e sempre se cita o Rodrigo Caetano. O diretor estatutário é o Rubão, como o Flávio falou. Mas não me parece que seja ele o nome para discutir contratações com o treinador. Só isso. Em relação aos atletas, Pedro, é que Fábio Santos, Aparano, o Gil tem ainda para queimar, o Cantígio não foi legal com a camisa do Corinthians, mas não é mau jogador. O Juliano, como o Flávio falou, também gostava muito de Juliano. Inscrito para a pré-lista de Copa do Mundo. De repente não foi bem no Corinthians, mas tem linha para queimar ainda. Pode ir aí um Cruzeiro, um Inter... o próprio Fluminense. E o Renato Augusto é um ídolo, o professor também falou. Eu não sei como é agora o acordo lá de bastidores. Aí que eu falo, se a comissão técnica falou, ó, não queremos, ou se o Mano falou, eu quero contar com A, B e C. É isso que eu estou falando. Se foi o presidente mesmo, com a diretoria nova que está fazendo isso, ou se a própria comissão técnica tem participação nisso. Porque a comissão técnica não era a comissão... Eu garanto que se não fosse por os 10 milhões de multa, o treinador não seria... Mano Menezes. O Mano trabalhou com muitos desses jogadores aí, né? Lógico, a maioria, quase todo mundo. Eu tô falando assim, se não fosse pela multa rescisória, que é cara, sim, isso é um certo, batata que não seria o Mano Menezes treinador do Corinthians. E até nesse sentido, né, eu percebo que houve uma mudança de discurso do Augusto Melo, durante a campanha, durante as eleições. Totalmente. Quando dá 3 anos pro Mano, com a multa rescisória que a gente falou aqui, que o Bruno Prado falou, o Augusto muda o discurso em relação ao Mano.
Mas na campanha ele falou que o candidato não era humano, o treinador dele não era humano, não. Ele falou várias coisas na campanha, na campanha, e estranhamente mudou. Horas depois. Por exemplo, ontem na entrevista que eu estava vendo lá com o Neto, ali tá, eu estou lendo ali, a GC que fala, né? Isso, vai passando ali, né? Que o nome do CT, Joaquim Grava, vai mudar. Ele falou, só muda se aparecer um patrocinador. Ele precisa de dinheiro. Aí ele muda o nome do CT. Vamos supor, apareceu lá o Nogueirópolis. Eu quero botar o Nogueirópolis, o nome do Nogueirópolis no CT do Corinthians. R$10. Aí não vai tirar o nome. Ele falou que parecia que... Não, mas parece... O que dava a impressão é que aparecer era coisa de vingança. Eu tive essa sensação. Também. Ontem à noite... Seria péssimo. Ontem à noite ele deu quase... muito ruim. Ele ficou quase 1h30 no programa lá da Band do Neto. Tá bom. E aí ele fala assim, a minha querida Marília Ruiz. Pergunta pra ele, caiu o nome do CT, você vai trocar? Ele falou, se aparecer um patrocinador, não só o CT... eu mudo e Parque São Jorge, o que aparecer para entrar dinheiro pro clube, eu boto outro nome. Se aparecer aqui no Nogueirópolis. Agora, em relação ao doutor Joaquim, ele fala que o Joaquim já não estava mais prestando serviço ao Corinthians. Não, ok. Isso lá, eu estou escutando a entrevista. Sim, a versão dele. É a versão dele. A versão dele. É também verdade isso. Só que tem um detalhe. Pessoas importantes que passam pelo clube, num determinado momento, essas pessoas ou morrem, ou essas pessoas saem do clube. Desde que uma sala, um centro, alguma coisa assim, já tenha o nome do cara, eu acho que é uma grande deselegância chegar lá, mesmo ele sendo da oposição, ou do grupo da oposição, trabalhou tanto tempo com a gestão passada, que eu faço enormes restrições à gestão passada, mas não tem nada a ver. Os serviços prestados pelo doutor Joaquim Grava ao Corinthians foram muito grandes. Não só ao Corinthians, mas a vários jogadores, dezenas de jogadores que passaram pelo Corinthians. E o CT só saiu por causa dele mesmo. E o CT saiu, ele tem grande peso. Ele que trouxe o Ronaldo pro Corinthians. Ele tem grande peso nisso tudo. Não, ele que trouxe, ele que sugeriu. Então, deram um nome para... Não sei, mas tinha que dar um outro nome lá. Estádio, não sei do quê. Centro de treinamento, escolhe um nome lá. Tudo bem, só que deram para o doutor Joaquim Grava. Me pareceu muito justa a homenagem. Agora, o presidente... o único disso. O mandato é de quantos anos, professor? 3? 2 anos. 3, né? Aí daqui a 3 anos chega outro lá, vamos supor, se ele não ganha. Eu vou mudar agora, você vai se chamar Pedro de Nogueira. Mas eu acho um bom negócio. Eu só queria concluir dizendo isso. Que, olha, eu preciso de dinheiro. Se aparecer aqui, não pode ser laboratório, porque o estádio já tem o nome de uma empresa importante. Então, é óbvio que não será concorrente do nome do estádio. Perfeito? Então, você já tira o nome de quem pode patrocinar um centro de treinamento e o departamento médico importante, que engloba tudo. Pode surgir uma empresa importante interessada, né? Eu acho que o time está muito endividado. Segundo um dos assessores do Augusto Melo, eu só estou colocando as coisas que ainda... Ele nem assumiu. A gente pode saber, na medida que as coisas forem surgindo, a gente vai confirmar ou não. Mas um dos assessores dele disse que a dívida do Corinthians é o dobro do que saiu no último balanço do Corinthians. Vou dar números redondos. 900 milhões no balanço, 1 bilhão e 800 na realidade. Isso foi dito pelo um dos assessores do Augusto Melo. Levando-se por esse caminho, precisa mesmo de grana. O Vampeta falou, vamos vender o nome do Parque São Jorge. Perfeito. Mas eu só acho que tem que ser uma coisa com cuidado. Quer dizer, vai lá e tira o São Jorge. Não, faz uma homenagem, um busto, qualquer coisa lá, mas não pode tratar como se estivesse tirando um cesto do caminho. Não é assim. Sabe? E dá a sensação de retaliação porque é um cara, o doutor Joaquim Grava, ligado ao grupo anterior por muitos e muitos anos. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado. As últimas entrevistas, eu tenho acompanhado, lido, né? Não tenho nem o prazer de conhecer o Augusto Melo, mas as últimas entrevistas, para mim, eu fico com os 2 pés atrás. Não, coisas assim irreais. Prometendo. Outra coisa, Cartola.
Eu me sinto à vontade, porque eu falei isso antes das eleições, está escrito. Então, eu seria um maluco se não repetisse. Cartola de qualquer clube brasileiro, nos dias atuais, que mostra apreço por cimento, areia e pedra, eu fico muito desconfiado. Nós não estamos vivendo um período em que um clube de futebol importante no Brasil tem como prioridade construir estádios ou fazer grande reforma, por exemplo, aumentando o número de lugares em estádios que já são grandes e suportam para os dias atuais o número de pessoas que frequentam essas praças esportivas. Eu acho que tem outras prioridades nos grandes clubes brasileiros que estão muito longe, a meu ver, de cimento, pedra e areia. É isso. E até em cima disso, já que a gente tocou na possibilidade da questão política de trocar o nome do Dr. Joaquim Grava, do CT do Corinthians, enfim, o Joaquim Grava que chegou ao Corinthians em 79. A gente está falando, assim, passou por várias gestões, vários presidentes passaram pelo Corinthians. Então eu não consigo entender se isso é de fato uma questão política. Se for, não consigo entender, sinceramente, porque vários e vários presidentes, várias gestões passaram pelo clube e o Joaquim Grava permaneceu lá, trabalhando no Corinthians, enfim, ajudou a construir o CT, enfim. E a gente estava puxando o tema Corinthians pela reformulação, pela saída de jogadores, de medalhões. O Renato Augusto, que completa 36 anos no dia 8 de fevereiro, tem um acordo aí praticamente sacramentado com o Fluminense, está basicamente certo lá no Flusão. 2 passagens pelo Corinthians, 243 jogos, 30 gols marcados, ídolo da torcida. E a gente tem até aqui uma comparação, o Corinthians com e o Corinthians sem o Renato Augusto, os números da equipe do Corinthians. Com o Renato Augusto, 45 jogos, 21 vitórias, 15 empates, 9 derrotas, 57% de aproveitamento, 67 gols marcados, 1,48 média de gols por jogo. Sem o Renato Augusto, 28 jogos, o desempenho 7 vitórias, 7 empates, 14 derrotas, o aproveitamento cai de 57% para 33%, gols marcados também cai de 67 para 23% e média de gols por jogo 0,82. A gente estava aqui citando, falando do Gil, do Juliano, do Cantígio, mas e o Renato Augusto? É um tema que eu acho que ainda causa discordância em parte da torcida do Corinthians, porque tem o torcedor que queria a renovação do Renato, considera que ele ainda tem lenha para queimar dentro do clube, no futebol brasileiro, e tem torcedor que acha que já foi o momento. Eu sou defensor do Renato Augusto, gosto muito do futebol dele. O que falar dessa dispensa aí do Renato Augusto? Dispensa não, mas vai acabar o contrato agora e o Corinthians não vai renovar, Vampeta. Então, é isso que eu falo. Por isso que eu estou falando assim, é uma transição de presidência agora, né? E comissão técnica. Então, se o Renato Augusto, se o Mano Menezes vai ser Augusto, eu quero contar com o Renato Augusto para a temporada de 2024. Eu duvido que o Augusto ia dizer que não. Se ele vai ficar, se ele tem que montar um plantel. Bate o pé? Se ele que vai montar um plantel. Pô, mano, mas o Renato Augusto já tá com. Porra, você vê, não joga muito, isso aqui. Não, mas eu vou dar um jeito aqui e tal. Tenta resolver com ele lá o salário, tudo, mas eu quero esse atleta aqui. É isso que eu tô falando. Acho que a comissão técnica mandou passar o rodo mesmo. Se teve a conversa, se teve. Eu também não sei, né? Não vivo no dia a dia. A única coisa que a gente sabe é que se quem não tá ficando é porque a comissão técnica que ficou não quer. Não quer, porque também a comissão técnica não era nem para ficar. Mas eu acho que a comissão técnica está ficando pela multa rescisória. Eu estou falando da qualidade de trabalho do Mano Menezes. Quem é o presidente hoje do Corinthians? Hoje ainda é o do Willian. Então, ele que tinha que... eu digo, a direção do Corinthians atual que tinha que decidir isso. Aí alguém vai responder, não, mas agora já vai ter uma outra direção, né? Ué, contrataram o Mano Menezes há 2, 3 semanas antes da eleição? Que tipo de avaliação é essa? Você contrata um técnico, que eu acho um técnico experiente, eu só estou falando a situação. Você contrata um técnico algumas semanas ou 2 semanas antes da eleição, por um período que invade a próxima gestão, até o final. Né? E com chance de você perder, você está contratando um técnico e deixando o problema, entre aspas, para a nova gestão.
A isso está tudo certo. Agora, com relação a decidir se vai ficar ou não um jogador de futebol, deixa para o outro resolver. Sabe, tem coisas... O pior já foi feito. Eu sou o pior, estou falando assim, do trabalho com a... Pô, mano, não tem nada a ver, não. Situação. Manu, parada aqui, você está sabendo que vai ter eleições agora em dezembro. Você é o nosso treinador. Ganha uma eleição, você é o nosso treinador. Segura aqui a onda, vamos ver. Aí o mano fala, não, mas eu não posso. Não, mas você não pode? Então tá bom, então toma 3 anos de contrato. O Abel completou 3 anos. O Abel que tá ganhando tudo 3 anos. Só o cara que vai montar o time junto com o diretor de futebol, ele ganhou 3 anos de contrato, aonde a oposição ganha a eleição. Quando foi contratado pelo Corinthians, o presidente eleito, Augusto Melo, disse que não gostou. Está aí, nas páginas, registrado. Depois, ele percebeu que, eu não sei se por causa de multa, ou então entendeu que não adianta ficar procurando um outro treinador, já que tem um treinador que já conhece a casa. Conhece a casa, experiente, é um nome importante no mercado. Então, se eu ganhar, ele vai continuar. Tudo bem, nada contra, eu só estou dizendo que as coisas não foram bem feitas. Sabe? E tem outras coisas. Oposição e situação, quando vão para uma eleição, um lado ataca o outro, procura defeitos nos adversários. É assim que funciona, a gente entende isso. Só que não pode mudar tão bruscamente. O candidato que ganhou falou que o clube estava na maior pindaíba, estava, entre aspas, destruído e que precisava a oposição ganhar para consertar a coisa. Pronto, esse é um discurso de opositor, né? Eu entendo isso. Agora, acabou a eleição. Horas depois, o candidato eleito vai num encontro mostrado num vídeo civilizado com o presidente ainda, o Duílio, se cumprimentando. Até aí está tudo certo. Tem que mostrar que somos civilizados. Onde que pegou? Quando ele fala que estou recebendo o clube muito melhor do que esperava. Oh, meu Deus! Horas antes era um drama, era uma situação caótica. Horas depois, estou recebendo um clube melhor do que eu esperava. E o pior nisso tudo, ele não teve tempo de abrir uma gaveta. Como é que ele sabe disso? Só agora que ele está contratando uma auditoria de reputação internacional, segundo informações, eu não sei se vai confirmar, a partir do dia 2 para fazer um pente fino no Corinthians. Então, se ele, com esse relatório que a auditoria vai entregar, na mão, ele falar isso realmente, olha, estou recebendo melhor do que eu esperava. O que também vai me mandar para terapia, porque o diretor dele, financeiro, que deu uma declaração agora, há algumas horas, que a pancada é o dobro de dívida do que consta no último balanço. Ou é melhor ou é pior, né? Peraí, a pessoa deve ser uma coisa de louco, porque o presidente do Corinthians reuniu... Tem uma coisa de louco, isso aí. É isso aí. Lembra? Reuniu, escolheu alguns jornalistas de algumas emissoras e falou que o balanço foi mais de 1 bilhão. Não foi? Teve. Dias antes da eleição. Dia antes da eleição. Não para teve fazer uma defesa. Sentou, eu estava vendo ontem, sentou lá, escolheu mais ou menos 6, 3 de um lado, 3 do outro, de algumas emissoras, para falar que o faturamento foi mais de 1 bilhão. Não foi? Para defender a gestão dele e, é claro, para falar do rival, do concorrente, para falar da eleição. É briga. Posição e situação e oposição, eu entendo isso. Você tem que peneirar muito, porque na hora da eleição, o nego fala tanta coisa para cima ou para baixo. Tudo bem. Passada a eleição. Passou a eleição. Então, sabe, bom, também não é nenhuma novidade, porque no Brasil não são poucos os candidatos à presidência de clube que dizem que quando assumirem, a primeira coisa que vão fazer é uma rigorosa auditoria. E muitos fizeram, mas quase todas foram engavetadas e não foram mostradas ao público. Não importa se o candidato vencedor é da situação, se for da situação, muito provavelmente vamos, digamos assim, desconsiderar alguns absurdos porque somos do mesmo grupo. Esse é o mundo real.
E quando ganha a oposição, você espera, agora a coisa vai ser revelada. Vai sair para ver. E também não acontece, raramente acontece, eu sempre coloco raramente, porque você não pode generalizar, sempre deve acontecer algo diferente. Mas nesse No caso... Santos agora teve eleição, viu? O presidente vai fazer uma auditoria para ver como é que tá. Então. Todo mundo fala, né? Todo mundo fala. E ele já falou... mesmo, né? Não, mas fala, Flávio, mas a gente não, depois só fica na fala, ninguém mostra. o resultado. Ó, tô saindo, tô entrando aqui, ó. Flávio tá saindo aqui, ó, deixando um comentarista, ó, deixou aqui um monte de escalação, tudo errado. Anos o outro cara vai sair também, né? É melhor não... Ninguém fala. Ele falou assim, ó, Flávio Prado mandou aqui, mandou a escalação toda errada pra mim, ó. Tá tudo aqui, ninguém fala. Alguns ficam por 2, 3 mandatos. Alguns até fazem, digamos assim, um casuísmo no estatuto para permanecer na presidência do clube, né? Mas outros anunciam que será só uma gestão. Não tenho nenhum interesse de me perpetuar. Corinthians, pelo estatuto, nem pode. Corinthians, pelo estatuto, nem pode se reeleger. Acho que uma vez pode, né? Não. Não. Então, o André saiu, aí deu um tempo, depois voltou. Bom, reeleição, não. De qualquer maneira, então, em 3 anos... São 2 anos ou 3? 3 anos. 3 anos. 3 anos. 3 anos. 3 anos. O Augusto Melo só vai passar para a história se ele entregar para o próximo presidente um clube e o presidente que assumir não precisar enxugar gelo, pegar na mesma situação que ele está pegando. Então, se ele tiver, digamos assim, o amor pelo clube, de pagar dívidas, de deixar o asfalto para o futuro, vai ter essa humildade, essa preocupação. É aquele cara que faz a infraestrutura, tá certo? Que faz saneamento básico, ninguém vê a obra, mas sabe que está lá embaixo e quem fez foi fulano de tal. Esse cara vai para a história. O Augusto pode fazer isso. Agora, se começar com esse discurso, vou construir, vou aumentar, vou gastar uma grana, vou encontrar isso, vou contratar o Messi, não sei o quê, não vai pagar as contas, ou vai deixar no mesmo buraco, ou vai aumentar mais a profundidade. É isso que eu acho. Vamos para um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan, coisa rápida, e já voltamos com um bate-pronto para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, vai deixando o seu like. Flávio Prado, Corinthians aí nessa mudança de gestão, jogadores deixando o Corinthians, entre eles o Renato Augusto. Dos jogadores que o Corinthians ainda tinha no elenco, talvez o Renato Augusto seja o que ainda tinha mais lenha para queimar, Flávio? Ou você concorda com essa decisão do Corinthians de liberar o Renato Augusto? Não, eu acho que o Renato Augusto realmente é um jogador com técnica mais apurada no Corinthians, mas acho que era hora de trocar, sim. Ele teve muito desgaste físico, né, principalmente, jogou um número muito pequeno de partidas e fica difícil você renovar um contrato com um jogador nessas condições. Não sei como é que foi feito o contrato com o Fluminense, acho também que a maneira de jogar do Diniz facilita o jogador que não tenha uma condição física tão apurada, vide o caso do Ganso, que foi um dos melhores jogadores do campeonato, com uma condição física menor do que o natural, do que o normal. Mas acho que o Corinthians, nesse caso, se eu fosse a direção do Corinthians, claro que respeitosamente, contando toda a história que o Renato Augusto tem, eu também teria feito a liberação do Renato Augusto. E até em cima disso, a diretoria do Corinthians cogitou a possibilidade de oferecer ao Renato Augusto um contrato de produtividade. Mas o Renato Augusto, evidentemente, não tinha interesse em ter esse contrato de produtividade, enfim, e até por isso o Corinthians não chegou nem a oferecer ao jogador. Chegou a cogitar essa possibilidade, sondou ali nos bastidores, o Renato não aprovou. E agora, o que a gente tem de informação é que o Renato Augusto está praticamente acertado com o Fluminense do Fernando Diniz, Flávio. Até nesse sentido, a gente está falando aqui do Corinthians, né, com muitos jogadores, que a gente fala, né, acima da idade, não sei o que e tal, elenco mais envelhecido. O Fluminense também tem muitos jogadores, digamos assim, acima da idade. Muitos jogadores. Por que será que o Renato Augusto vai se encaixar bem lá, não vai se encaixar? Por que o Fluminense tem essa filosofia?
É pelo sistema do Diniz. O que deu certo lá, né? Que foi até campeão da Libertadores e não dá certo Diniz. aqui. É o jeito de jogar do Fluminense. O Diniz, ele tem essa facilidade pela maneira como ele utiliza os jogadores. O Corinthians, nos últimos tempos, ele utilizou sempre treinadores que fazem aquela marcação mais forte, mais pegada, jogador que recupera a bola e sai em velocidade para contra-ataque. E esse tipo de jogador, ele precisa ter uma condição física plena. Ele não precisa nem ter tanta técnica, ele precisa ter uma condição plena. O jogador mais técnico, ele dá esse ritmo para a bola, que é o que o Renato Augusto fazia. Só que aí ele também precisa participar mais da marcação, ser mais intenso no jogo, e esse jogador não tem mais condição de ser intenso. No Fluminense dá, pela maneira de jogar do Fluminense, a coisa é bem diferente. Com o Diniz dá para jogar e render muito, e acho que é o que vai acontecer. Sobre a mudança de nome do CT, a informação que chega é a seguinte: o Augusto Melo, ele visitou o Bayern de Munique e viu mais de 1.000 sócios pagarem para conhecer a estrutura do clube alemão e ver o treino do time. A gente está voltando na Rádio Jovem Pan e eu completo essa informação para você. Já na regressiva 3, 2, 1. Agora sim, estamos de volta na Rádio Jovem Pan com o Bate Pronto, falando do Corinthians. E já que a gente destacava a mudança no nome do CT, e o Vampeta também trouxe a informação, se chegar algum patrocinador aí interessado em bancar o name rights do CT, vai levar. Até em cima disso, a informação que chega é que o Augusto Melo, ele criou essa ideia na cabeça dele ao visitar o Bayern de Munique da Alemanha, que ele viu lá que tinha gente pagando para conhecer a estrutura do CT, para ver de perto o treino do time, viu mais de 1.000 sócios pagarem para conhecer o Bayern de Munique. E agora quer gerar receita no Corinthians também com os treinamentos e com o CT, até então chamado Dr. Joaquim Grava, continua sendo chamado Dr. Joaquim Grava, mas em breve, pelo que a gente tem de informação, vai mudar de nome quando aparecer um patrocinador interessado em arcar com o naming rights do CT. Tá aí, será que é uma ideia boa do lado do Augusto? Será que é algo viável? O sócio-torcedor, ou até mesmo um torcedor comum, vai ali pagar para ver o treino? Pelo que eu entendi, é tour. Os grandes clubes do mundo fazem tour. Sim. Você vai onde você quiser, paga e faz. Eu estava agora lá no final de semana. No final de semana eu estava agora, teve o Jogar por Nós. O pessoal faz o tour no estádio, paga para jogar no campo contra o. E alguns ex-jogadores jogam junto. Onde isso? Lá no estádio do Corinthians. Eu comprei lá o Augusto então, lá. Qual é a novidade? Vai fazer um. Não, é CT. Então. Agora quer fazer no CT. Mas não tem, não precisa ser um descobridor da pólvora, né? Quer dizer, para fazer tour no CT, no departamento médico, eu acho legal. Eu acho que pessoal de fisioterapia, alunos de medicina e outras pessoas têm interesse em saber como são tratados os atletas. Tudo que puder passar o dinheirinho no caixa, eu acho legal. Agora, só não acho que é uma ideia assim genial. Eu acho que é uma coisa tão simples. Muito comum em todos os clubes da Europa, né? E outra... Eu até imaginei que no tour, realmente, então estou desinformado, que tour já mostra tudo, né? Tour mostra o estádio. Eu fui do Real Madrid e do Barcelona, é só estádio. Tá bom. Não estou dizendo que não tem. O que eu fui era só estádio. Não precisa ser o Einstein do marketing para dizer isso, né? Eu só estou dizendo que tudo bem, é ótimo. Desde que entre uma graninha, é muito legal para quem está devendo tanto.